Ninguém lhes dirige a palavra. As suas mãos minúsculas gesticulavam a confissão lentamente, como se até a esperança se tivesse calado. Numa sala a arrebentar de balões, risos e crianças a perseguir cores vivas, duas meninas pequenas, com vestidos vermelhos a condizer, encostavam-se à parede, invisíveis à vista de todos. Os pais tiravam fotografias. Os executivos tilintavam copos de espumante. E a CEO que organizava a celebração nunca olhou na direção das suas próprias filhas surdas, aquelas que observavam a festa como fantasmas no seu próprio funeral. Ninguém as via. E os poucos que as viam não se importavam, exceto um pai solteiro, um auxiliar de limpeza exausto a empurrar um carrinho. Rui Pereira. Ele sabia o que era ser ignorado até desaparecer. E tinha todos os motivos para manter a cabeça baixa, evitar as memórias que a língua gestual sempre arrastava de volta à superfície. Mas algo nos olhos delas, aquela rendição silenciosa, puxou através da sala. Uma palavra, um gesto. Olá. Aquele pequeno gesto iria estilhaçar 5 vidas danificadas e deixar a luz entrar. Antes de começarmos, diga-nos de que parte do mundo nos está a ver. Adoramos ver até onde as nossas histórias viajam. O corpo de Rui gritava de exaustão enquanto esvaziava mais um caixote do lixo perto das estações de atividades. 3 horas de sono, trabalho na construção civil desde as 7 da manhã até às 2 da tarde. Agora, este turno de emergência a cobrir a gala anual das indústrias Rebelo porque o Carlos tinha ligado a dizer que estava doente e o Rui precisava de cada euro que conseguisse juntar. O seu uniforme de auxiliar de limpeza parecia pesado, impregnado do suor de um dia interminável. As suas mãos doíam, as palmas ásperas e calejadas do trabalho físico. Aos 35 anos, sentia-se com 70. O átrio tinha sido transformado numa festa infantil com tema de feira para as crianças. Havia um posto de pinturas faciais com uma fila de rostos ansiosos, artistas a criar animais com balões, jogos de perícia e um pequeno zoo de contacto num canto, com cabrinhas e coelhos. Dezenas de crianças corriam desenfreadas, as suas gargalhadas agudas a ecoar no teto de vidro. Os executivos das indústrias Rebelo circulavam pela multidão, apertando mãos a doadores, posando para fotografias com as famílias. Toda a cena irradiava sucesso e uma alegria fabricada, quase ofuscante. Rui mantinha a cabeça baixa, um espectro em azul escuro, invisível. Era assim que ele preferia. Foi então que as viu. 2 meninas pequenas sentadas no chão, contra a parede mais distante, com os joelhos encostados ao peito, a observar tudo com expressões que fizeram o peito de Rui apertar-se. Gêmeas idênticas, talvez com 6 anos, com longos cabelos ruivos a cair em cascata sobre os vestidos vermelhos. Estavam perfeitamente imóveis enquanto o caos girava à sua volta, crianças a passar a correr sem um olhar, adultos a contorná-las como se fossem mobília. Rui observou um grupo de crianças passar a correr, a rir. Os olhos das gêmeas seguiram-nos, esperançosos por um breve momento. Mas as crianças desapareceram em direção ao posto de pinturas faciais sem sequer reconhecer a existência das meninas. Os rostos das gêmeas voltaram àquela terrível resignação. Os pés de Rui moveram-se antes que o seu cérebro o alcançasse. O carrinho foi abandonado no meio do átrio. Ao aproximar-se, reparou nos pequenos aparelhos nos seus ouvidos. Aparelhos auditivos. A compreensão abateu-se sobre ele como uma onda. Eram surdas. Cada instinto dizia-lhe para se virar. Ir embora. Não se envolver. Língua gestual significava lembrar-se de Mariana, das suas mãos a voar em conversas, do seu riso silencioso, da forma como ela gesticulava antes de dormir todas as noites. Significava lembrar-se de quem ele costumava ser antes de o luto ter enterrado esse homem vivo. Ele parou de andar. As suas mãos cerraram-se em punhos. Mas uma das gêmeas olhou diretamente para ele, e Rui viu algo que destruiu todas as defesas que tinha construído. Não era apenas solidão, era a aceitação da solidão. Estas crianças já tinham aprendido que não importavam. O que faria a Mariana? O pensamento atingiu-o como um golpe físico. A sua esposa sentar-se-ia com elas, fá-las-ia rir, lembrar-lhes-ia que valia a pena serem vistas. Rui respirou fundo, um sopro trêmulo. Quando é que se tinha tornado alguém que se afastava de crianças que precisavam exatamente do que ele podia dar? Sentou-se no chão ao lado delas, ignorando as costas doridas e os olhares dos executivos que provavelmente se perguntavam por que é que o auxiliar de limpeza estava sentado com os convidados. Ambas as meninas sobressaltaram-se, com os olhos arregalados de surpresa por um adulto se ter realmente aproximado. As mãos de Rui pareciam enferrujadas enquanto formavam gestos que não usava há 3 anos. Mas a memória muscular assumiu o controlo. Olá, o meu nome é Rui. Quais são os vossos nomes? As bocas das gêmeas abriram-se. Olharam uma para a outra,
confirmando que estavam realmente a ver aquilo, um adulto a falar a língua delas. Lentamente, a menina à esquerda gesticulou de volta, as suas pequenas mãos hesitantes. Sou a Céu. Esta é a Lua. São nomes lindos. Por que é que estão aqui sentadas sozinhas? As mãos da Lua moveram-se com uma objetividade desoladora. Ninguém fala conosco. Nunca falam. As palavras, ou os gestos, atingiram Rui como uma marreta. Estas crianças, aos 6 anos, tinham aceito a invisibilidade como a sua condição permanente. Hoje não. Bem, eu falei convosco, gesticulou Rui, sentindo algo a estalar no seu peito, algo que ele tinha mantido fechado a 7 chaves durante 3 anos. E tenho uma pergunta importante. Sabem porque é que os elefantes nunca se esquecem? Ambas as gêmeas abanaram a cabeça, confusas mas curiosas, porque ninguém nunca lhes dizia nada que valesse a pena esquecer. Era uma anedota terrível, do tipo que Rui costumava contar aos seus alunos de LGP para quebrar o gelo, na altura em que era professor, na altura em que era outra pessoa. Mas o rosto sério da Lua abriu-se no mais pequeno dos sorrisos. Os olhos da Céu iluminaram-se como se alguém tivesse ligado um interruptor. Isso é parvo, gesticulou a Céu. Mas estava a sorrir. Achas isso parvo? Espera até veres a dança do meu pai. Antes que pudessem responder, Rui lançou-se nos movimentos de dança de pai mais embaraçosos que conseguiu fazer sentado. Abanões de ombros exagerados, ondas de mão ridículas, uma versão sentada do Running Man. As gêmeas olharam por um momento em choque, depois os seus rostos transformaram-se. Pequenos risos, depois gargalhadas silenciosas e completas, os seus pequenos corpos a tremer de alegria. Rui continuou. Contou-lhes a vez em que tentou ensinar língua gestual a um cão, e o cão apenas lhe lambeu as mãos. Fingiu ser um pinguim confuso a tentar voar. Fez caretas que fizeram a Lua agarrar-se à barriga. Pela primeira vez em 3 anos, as mãos de Rui não pareciam pesadas. Pareciam certas. A comoção atraiu todos os olhares. Os pais pararam a meio das fotografias. As crianças ficaram imóveis com pincéis na mão. Na periferia da celebração, um único auxiliar de limpeza exausto, Rui Pereira, pai solteiro, tinha 2 meninas de vestidos vermelhos a condizer dobradas a rir. As suas gargalhadas ecoaram claras, altas, pelo átrio, por cima dos balões e da conversa, mesmo que elas próprias não conseguissem ouvir o som. Os seus rabos de cavalo balançavam, os seus ombros tremiam, o seu riso voava como faíscas brilhantes no ar. Todos os olhos se viraram. O pessoal do evento sussurrava entre si, apontando através do átrio. Carla Rebelo ficou imóvel a meio de uma frase, o seu discurso a um potencial investidor a morrer-lhe nos lábios. Tinha estado tão focada em fechar este negócio, em manter a empresa que o seu falecido marido tinha construído, em manter tudo sob controle, porque o controlo era a única coisa que impedia de desmoronar completamente. Mas agora as suas filhas, a sua preciosa Lua e Céu, estavam a rir. A rir de verdade, como não o faziam desde antes do acidente, há 18 meses, que tinha matado o pai delas e lhes tinha tirado a audição, deixando as suas vozes silenciosas desde então. Carla observou este auxiliar de limpeza a gesticular fluentemente, as suas expressões animadas e calorosas, observou as suas filhas a iluminarem-se como estrelas, as suas mãos a voar em conversa, os seus rostos a irradiar por alegria. Ele estava a fazer o que ela devia estar a fazer, o que ela não tinha conseguido fazer, apesar de todos os tutores, aulas e terapeutas caros. A vergonha queimou-lhe o peito como ácido. O investidor disse algo. Carla não ouviu. Pediu desculpa e caminhou em direção às filhas, os seus saltos a estalarem no chão polido a cada passo. Rui reparou na sua aproximação, uma mulher alta num fato de marca que provavelmente custava mais do que a sua renda mensal. O seu longo cabelo castanho perfeitamente penteado, o seu rosto cuidadosamente composto. Quando ela os alcançou, o riso da Lua e da Céu desvaneceu-se. Endireitaram-se, a sua alegria a diminuir. Isso disse a Rui tudo o que ele precisava de saber sobre a relação delas. Você fala língua gestual, disse Carla, não era uma pergunta. Sim, senhora. Estava apenas a fazer-lhes companhia. São as minhas filhas. A voz de Carla era tensa. Não as via rir assim há nem me lembro há quanto tempo. A culpa nos seus olhos era inconfundível. Rui reconheceu-a. Via a mesma coisa no espelho da casa de banho às 3 da manhã quando se perguntava se estava a falhar com o Diogo. São umas miúdas maravilhosas, disse Rui baixinho. Inteligentes, divertidas. Só precisavam que alguém falasse com elas. Eu devia ser capaz de fazer isso. As palavras saíram cruas. Rui começou a responder, mas Carla abanou a cabeça. Preciso de falar consigo depois do evento. Por favor.
A gala terminou às 19 horas. Rui estava a recolher o seu material quando Carla apareceu à porta do arrumo. Tinha perdido a máscara de CEO confiante. Agora parecia apenas cansada. Podemos falar 5 minutos. Acabaram num canto sossegado da copa dos funcionários. Carla sentou-se em frente a Rui, os seus dedos a torcerem-se, um gesto nervoso que a fazia parecer humana em vez de intocável. O meu nome é Carla Rebelo. Sou a dona desta empresa. Aquelas meninas, a Lua e a Céu, são as minhas filhas. Rui acenou, à espera. Há 18 meses, o meu marido estava a trazê-las para casa de uma festa de aniversário. Um pneu rebentou na autoestrada. A sua voz tremeu. O Paulo não sobreviveu. As meninas estavam no banco de trás. O impacto danificou-lhes a audição quase completamente. Ela engoliu em seco. Elas ainda conseguem usar a voz. Mas depois do acidente, mal tentam. As palavras doem. Falar lembra-as do que perderam. Por isso, agora, maioritariamente, gesticulam e riem quando se sentem seguras o suficiente para deixar a alegria escapar. Lamento muito, disse Rui, e disse-o com sinceridade. Ele conhecia aquele peso, a forma como a perda comprimia o peito até que respirar parecia um luxo que não se merecia. A minha esposa morreu há 3 anos. Insuficiência cardíaca. Tinha 36 anos e o coração dela simplesmente parou. A meio de uma tarde de terça-feira, enquanto preparava o almoço. A memória ainda tinha garras. Chegar a casa e encontrar os paramédicos na sua cozinha, a Mariana no chão, o Diogo a gritar nos braços da vizinha. Ela era surda de nascença. Comunicávamos inteiramente em língua gestual. Eu era professor de LGP no centro comunitário. Foi assim que nos conhecemos. Ela veio a um workshop que eu estava a dar. Construímos toda a nossa vida à volta dessa língua. Era, perguntou Carla suavemente. Desisti 3 meses depois de ela morrer. Não conseguia mais. Cada gesto lembrava-me das mãos dela. Cada movimento parecia reabrir uma ferida que não sarava. Ele gesticulou para o seu uniforme de auxiliar de limpeza. Aceitei estes trabalhos. Construção civil durante o dia, limpeza à noite. Anda a fugir há 3 anos. Mas hoje parou de fugir. Rui pensou no riso da Lua e da Céu. Em como as suas mãos tinham parecido certas pela primeira vez desde que a Mariana morreu. Sim, acho que sim. Carla inclinou-se para a frente. Quero contratá-lo para me ensinar língua gestual como deve ser. Para me ensinar a comunicar com as minhas filhas como o senhor fez hoje. Pago-lhe o que quiser. Rui começou a recusar automaticamente, mas parou, a pensar a sério. Hoje, quando se sentou com aquelas meninas, não sentiu o luto esmagador que esperava. Em vez disso, sentiu-se ligado a algo bom, à memória da Mariana sem a dor a afogar tudo o resto, à paixão que outrora tivera por ensinar, ao homem que costumava ser. Talvez fugir não estivesse a ajudar. Talvez honrar a Mariana significasse fazer o que ela mais amava, ajudar as pessoas a comunicar, construir pontes, fazer as crianças surdas sentirem-se vistas. Talvez fosse a altura de parar de se castigar por ter sobrevivido. Não quero o seu dinheiro, mas eu ensino-a. Todas as noites antes do meu turno da noite, das 20 horas às 22 horas, 2 horas. O alívio inundou o rosto de Carla. Obrigada. Muito, muito obrigada. Uma condição. Traga a Lua e a Céu para as aulas. Isto não é só sobre si aprender gestos. É sobre reconstruir a ligação entre as 3. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Carla. Ok. Sim, estaremos lá. Naquela noite, Rui foi para casa, para o seu modesto apartamento em Lisboa, e encontrou o Diogo a dormir no sofá, um livro aberto sobre o peito. A sua vizinha, a Dona Maria, tinha entrado para tomar conta dele, como fazia todos os dias. Bendita seja. Rui abanou suavemente o Diogo para o acordar. O Diogo piscou os olhos, o seu cabelo castanho espetado em ângulos estranhos. Pai, estás bem? As mãos de Rui moveram-se lentamente, hesitantemente, formando gestos que não usava com o filho há 3 anos. Conheci 2 meninas hoje. Elas lembraram-me que a tua mãe queria que eu parasse de ter medo. Vou voltar a ensinar língua gestual. Os olhos do Diogo arregalaram-se. Depois, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, gesticulou de volta. A mãe ficaria feliz. Rui puxou o filho para um abraço. Ambos a chorar, finalmente a permitirem-se lembrar não apenas da dor da perda, mas da beleza do que tinham tido. As aulas começaram na semana seguinte.
Carla chegou às indústrias Rebelo às 20 horas em ponto com a Lua e a Céu, que praticamente saltitavam quando viram o Rui à espera na sala de conferências. A primeira sessão foi constrangedora. Carla debatia-se com as posições das mãos, confundindo gestos semelhantes, esquecendo-se de movimentos que tinha praticado em casa. As filhas observavam com uma surpresa paciente, claramente chocadas por a mãe estar realmente a tentar. Mas ela continuou a aparecer, todas as noites. Às vezes, vinda diretamente de reuniões importantes, ainda nos seus fatos de executiva, outras vezes, com roupas casuais, tendo saído do trabalho mais cedo para ir buscar as meninas em vez de mandar a ama. Rui observou-a a transformar-se. A máscara rígida de CEO rachou ainda mais a cada aula. Ela ria-se dos seus próprios erros. Iluminava-se quando conseguia gesticular uma frase completa com sucesso. Mais importante, começou a ver realmente as suas filhas, não como problemas a resolver, mas como as crianças divertidas, inteligentes e amorosas que eram. A Lua ensinou-lhe o gesto para borboleta porque a Carla mencionou ter saudades das borboletas no seu antigo jardim. A Céu gesticulava anedotas que o Rui lhe tinha ensinado, fazendo a mãe rir até as lágrimas lhe escorrerem pelo rosto. Durante a terceira semana, enquanto praticavam, as pequenas mãos da Céu moveram-se deliberadamente. Mamã, estás a ficar melhor. O rosto de Carla desfez-se. Lamento tanto ter demorado tanto tempo. Não faz mal, gesticulou a Lua. Estás aqui agora. 4 semanas depois do início das aulas, a vizinha de Rui, a Dona Maria, ligou com más notícias. Tinha caído e torcido um tornozelo. Precisava de descansar por uns dias. O estômago de Rui afundou-se. Não podia faltar ao trabalho. O Diogo não podia ficar em casa sozinho. Traga-o consigo, disse Carla quando ele explicou a situação antes da aula daquela noite. As meninas têm andado a perguntar por ele. Rui hesitou. Tinha mencionado o Diogo durante as aulas. As gêmeas estavam sempre curiosas, gesticulando perguntas sobre como ele era, que idade tinha, se também sabia língua gestual. Mas trazê-lo parecia misturar a sua vida pessoal destroçada com esta nova e frágil realidade. Rui, disse Carla gentilmente, não faz mal. A sério, traga-o. Assim, naquela noite, Rui chegou com o Diogo a reboque. O seu filho agarrava as alças da mochila nervosamente, os olhos enormes enquanto caminhavam pelo lobby reluzente com os seus pisos de mármore e obras de arte valiosas. Pai, este sítio é mesmo chique, sussurrou o Diogo. Espera até veres a sala de conferências, disse Rui, tentando soar confiante, embora o seu coração estivesse a martelar. E se as crianças não se dessem bem? E se isto fosse um erro? Quando entraram, a Lua e a Céu já lá estavam a praticar o alfabeto manual. Ambas as gêmeas olharam para cima e os seus olhos arregalaram-se quando viram o rapaz de cabelo castanho curto ao lado de Rui. Este é o meu filho, o Diogo, gesticulou Rui, empurrando suavemente o filho para a frente. Diogo, estas são as meninas de quem te falei. A Lua e a Céu. O Diogo ficou imóvel e o peito de Rui apertou-se. O seu filho não interagia muito com outras crianças desde que a Mariana morrera. Tornara-se quieto, retraído, passando a maior parte do tempo sozinho a ler ou a desenhar. E se? Então, as mãos do Diogo moveram-se lentamente, cuidadosamente, formando gestos que Rui não o via usar há anos. Olá, o meu nome é Diogo. Prazer em conhecer-vos. Os rostos da Lua e da Céu explodiram de surpresa e encanto. Sabes língua gestual, gesticulou a Céu, excitada. A minha mãe ensinou-me, gesticulou o Diogo de volta, e Rui viu os olhos do filho brilharem. Ela era surda, como vocês. Um momento de silêncio pesado, uma compreensão que só crianças que perderam os pais podiam partilhar. Então, a Lua levantou-se e foi até ao Diogo, olhando-o com olhos sérios. O nosso pai também morreu, num acidente de carro. O coração da minha mãe deixou de funcionar. Tenho saudades dela todos os dias. Rui olhou de relance para Carla e viu lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Ambos os pais a observarem os seus filhos a conectarem-se sobre um luto partilhado de uma forma que era simultaneamente desoladora e bela. Então, a Céu juntou-se a eles e, de repente, estava a gesticular algo que fez o rosto do Diogo iluminar-se. Queres ver-nos a fazer o pino? Temos andado a praticar. O rosto do Diogo iluminou-se. Eu também sei fazer o pino. E assim, a peso desapareceu. As 3 crianças moveram-se para o espaço aberto. E, de repente, estavam a tentar fazer o pino, a rir-se, a Lua e a Céu silenciosamente, o Diogo em voz alta, a competir para ver quem conseguia aguentar a posição por mais tempo. Rui e Carla abandonaram completamente o plano da aula e ficaram apenas a observar, maravilhados.
Eu também sei fazer a roda, gesticulou Diogo quando todos se deixaram cair no chão, ofegantes. Mostra-nos, gesticulou a Lua, ansiosa. O Diogo demonstrou uma roda instável que não era bem direita, mas que mereceu um aplauso entusiástico. Depois, a Céu quis tentar e a Lua insistiu que conseguia fazer melhor. E, de repente, estavam todos a revezar-se, a rir dos fracassos, a celebrar os sucessos. Não o vi assim há 3 anos, disse Rui baixinho a Carla. Ele tem andado tão triste, tão retraído. Pensei que talvez fosse assim que ele era agora. Elas não têm amigos desde o acidente, respondeu Carla, com a voz embargada pela emoção. As outras crianças na escola não sabem como falar com elas. Almoçam sozinhas, brincam sozinhas. Pensei que talvez fosse sempre assim. Observaram o Diogo ensinar à Lua e à Céu um jogo de palmas. As mãos das 3 crianças a moverem-se em padrões complicados, a tropeçar, a rir, a tentar de novo. O teu pai é divertido, gesticulou a Lua ao Diogo. Ele contou-nos uma anedota sobre elefantes. O meu pai conta anedotas terríveis, gesticulou o Diogo de volta, a sorrir. Queres ouvir a pior? Ambas as gêmeas acenaram avidamente. Porque é que a bicicleta caiu? Porque estava cansada demais, tu Tared. A Lua e a Céu gemeram e riram simultaneamente, e o Diogo pareceu tão orgulhoso que o coração de Rui podia ter explodido. Então, a Céu ficou séria. Tu falas com a tua mãe? Tipo, ainda, mesmo ela já não estando cá. O sorriso do Diogo desvaneceu-se, mas ele acenou. Às vezes, à noite, conto-lhe como foi o meu dia. O pai diz que não faz mal, que ela consegue ouvir-me de alguma forma. Nós também falamos com o nosso pai, gesticulou a Lua. A mãe diz que ele está a cuidar de nós. Talvez eles estejam juntos lá em cima. Talvez sejam amigos agora. A simplicidade e a esperança daquilo, de que os seus pais perdidos pudessem ser amigos em algum lugar, fez com que tanto Rui como Carla se virassem para limpar os olhos. À medida que a noite terminava, as 3 crianças eram inseparáveis. Trocaram cores favoritas: Diogo, azul; Lua, roxo; Céu, amarelo. Comidas favoritas. Acordo unânime de que a pizza era suprema. Animais favoritos, um longo debate entre golfinhos, tigres e pinguins. O Diogo pode voltar da próxima vez? Perguntou a Lua à mãe, o seu pequeno rosto esperançoso. Carla olhou para Rui, que acenou. Acho que isso se pode arranjar. Quando chegou a hora de ir embora, as 3 crianças abraçaram-se para se despedir. A Céu agarrou-se ao Diogo por mais tempo, fazendo-o curar. Enquanto Rui e Diogo caminhavam para o parque de estacionamento, o seu filho enfiou a mão na de Rui, algo que não fazia desde os 5 anos. Pai, disse o Diogo baixinho. Aquelas meninas são mesmo simpáticas. Podemos vê-las outra vez? Não só nas aulas. Rui olhou para o filho, para a esperança a florescer nos seus olhos, para o leve sorriso ainda nos seus lábios. Sim, campeão. Definitivamente podemos. Naquela noite, depois de o Diogo adormecer, Rui sentou-se na sala escura e chorou, mas não lágrimas de luto desta vez. Lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que se parecia perigosamente com esperança. O seu filho tinha rido hoje, tinha feito amigos, tinha-se lembrado da mãe sem se afogar na tristeza. Talvez ambos estivessem finalmente a aprender a viver de novo. Depois daquela noite, tudo mudou. O Diogo ia a todas as aulas, e as aulas evoluíram para algo mais. Tempo em família. A Carla começou a trazer o jantar e comiam todos juntos na sala de conferências. As crianças a conversar em língua gestual enquanto os adultos observavam com os corações cheios. Rui começou a recusar turnos na construção civil. O dinheiro era mais apertado, mas o Diogo precisava dele presente mais do que precisava de dinheiro extra. E quando a Carla descobriu, não lhe ofereceu apenas dinheiro, criou um emprego a sério. Coordenador de LGP para o novo programa de acessibilidade das indústrias Rebelo. É um emprego a sério, disse ela quando Rui tentou recusar. Salário, benefícios, seguro de saúde, horário regular. Desenvolves programas de formação, trabalhas com o nosso departamento de RH, ajudas-nos a tornar-nos um local de trabalho verdadeiramente inclusivo. Carla, eu não posso. Sim, podes, e deves, porque és bom nisto, Rui. És bom a construir pontes, e mereces estabilidade. O Diogo merece um pai que não esteja exausto o tempo todo. Então, Rui aceitou. Pela primeira vez em 3 anos, conseguia respirar, conseguia estar presente para o filho, conseguia dormir mais de 3 horas por noite. O romance entre ele e a Carla cresceu gradualmente, como a primavera depois de um inverno brutal.
Conversas tranquilas depois de as crianças adormecerem durante as noites de cinema na quinta da Carla. Reuniões para café que deixaram de ser sobre língua gestual e passaram a ser sobre tudo o resto. Olhares roubados através de mesas de conferência. Mãos a roçarem-se quando ambos pegavam no mesmo material de ensino. Nenhum deles apressou as coisas. Ambos já tinham sido casados. Ambos carregavam fantasmas que mereciam respeito. Mas, lentamente, cuidadosamente, construíram algo novo. 5 meses depois daquela primeira gala, estavam todos na quinta da Carla num sábado à noite. As crianças estavam na sala de estar. O Diogo a ensinar à Lua e à Céu um jogo de cartas complicado enquanto elas lhe ensinavam um jogo de tabuleiro que adoravam. A Carla estava na cozinha e Rui deu por si à porta a observar o filho a rir com as gêmeas. Pela primeira vez em 3 anos, sentia-se completo, não curado. O luto não funcionava assim. A ausência da Mariana seria sempre um lugar sensível no seu coração. Mas tinha parado de fugir dela. Tinha aprendido a carregá-la ao lado da nova alegria que enchia a sua vida. A Carla apareceu ao seu lado, deslizando a mão para a dele. Feliz, gesticulou ela com a mão livre. Sim, gesticulou Rui de volta. Finalmente. Naquela noite, depois de as 3 crianças adormecerem em sacos-cama na sala de estar, após uma noite de cinema improvisada com tema de campismo, a Carla e o Rui sentaram-se na varanda das traseiras, sob as estrelas. Nunca pensei que voltaria a sentir isto, sussurrou a Carla. Completa. Eu também não. Mas talvez seja assim que as segundas oportunidades são. Não substituindo o que perdemos, mas construindo algo novo ao lado dessas memórias. A Carla encostou a cabeça no ombro dele. O Paulo teria gostado de ti. A Mariana ter-te-ia adorado. Provavelmente ter-me abatido se soubesse que andei a fugir da língua gestual durante 3 anos. A Carla riu-se baixinho. Ela parece ter sido fantástica. Era, e o Paulo também, por tudo o que me contaste. Acho que eles ficariam felizes por nos termos encontrado. Ficaram sentados em silêncio confortável, a ouvir os grilos e o trânsito distante. 2 pessoas destroçadas que, de alguma forma, conseguiram encaixar as suas peças irregulares de uma forma que funcionava. 24 meses depois daquela gala, Rui estava no quintal da quinta da Carla a usar um fato que, pela primeira vez, lhe assentava bem, o coração a bater com força enquanto os convidados se sentavam em filas ordeiras. O Diogo estava ao seu lado, num fato a condizer, a mexer na gravata. Estás nervoso, pai? Gesticulou o Diogo. Aterrorizado, gesticulou Rui de volta. Sinceramente, bem. Mas aterrorizado. A Lua e a Céu apareceram em vestidos cor-de-rosa a condizer, a levar pequenos ramos, os seus rostos a brilhar de excitação. Ocuparam os seus lugares do outro lado, e então a música começou, suave e doce. A Carla apareceu ao fundo do corredor de relva, num vestido branco simples, a levar flores do campo, o seu rosto radiante com uma felicidade que levara 2 anos a construir, mas que valera cada momento. A cerimónia foi curta e doce. O celebrante falou, mas Rui mal ouviu as palavras. Estava demasiado ocupado a olhar para a Carla, para os seus 3 filhos de pé como testemunhas, para esta família impossível que tinham construído a partir de pedaços partidos. Quando chegou a hora dos votos, as mãos da Carla moveram-se em língua gestual enquanto falava em voz alta, a sua voz firme e clara. Rui, tu ensinaste-me que aparecer é um ato de coragem. Que aprender a língua de alguém, aprendê-la de verdade, é um ato de amor. Devolveste-me as minhas filhas e deste-lhes o amigo de que precisavam no Diogo. Deste-nos a todos permissão para chorar o que perdemos, enquanto ainda assim escolhíamos construir algo belo. As mãos de Rui tremiam enquanto gesticulava os seus votos. Carla, tu ensinaste-me que fugir da dor não faz com que doa menos. Apenas faz com que também percas as coisas boas. Tu e as tuas filhas lembraram-me que as minhas mãos foram feitas para construir pontes, não para afastar as pessoas. Devolveste o sorriso ao Diogo. Deste-nos a todos uma razão para parar de apenas sobreviver e começar a viver de novo. O celebrante declarou os casados, e enquanto se beijavam, 3 crianças estavam de lado, a gesticular ambos em uníssono perfeito. Diogo, Lua e Céu, irmãos de todas as formas que importavam. Na recepção, enquanto o sol se punha e as luzes de cordão cintilavam, Rui observava as 3 crianças a correr pelo quintal a brincar à apanhada e a rir. A Carla estava ao seu lado, a mão na dele, ambos a maravilharem-se com a beleza impossível daquele momento. Há 2 anos, eu era invisível, disse Rui suavemente. Apenas um auxiliar de limpeza a empurrar um carrinho, a tentar não me lembrar de quem eu costumava ser. Há 2 anos, eu estava a afogar-me. Tão focada no controlo que não conseguia ver que as minhas filhas também se estavam a afogar. E agora, sorriu a Carla.
Agora estamos exatamente onde devíamos estar. Rui pensou naquela gala, naquelas duas meninas sentadas, invisíveis, contra uma parede, na escolha que fizera de se aproximar em vez de se afastar. Em comum, olá, em língua gestual tinha estilhaçado 5 vidas destroçadas e deixado a luz entrar. Tinham todos sido estilhaçados. Tinham todos estado perdidos. Mas, de alguma forma, ao encontrarem-se, descobriram que os pedaços partidos podiam encaixar-se de formas que eram ainda mais belas do que antes. Não porque se tivessem esquecido do que tinham perdido, mas porque tinham escolhido honrar essas perdas vivendo plenamente, amando corajosamente e lembrando-se de que, por vezes, a coisa mais poderosa que se pode fazer é parar de ser invisível para si mesmo e para os outros que precisam que alguém finalmente os veja. À medida que a noite se desvanecia, Rui puxou as 3 crianças para um abraço de grupo. Os braços da Carla envolveram-nos a todos, e ele sentiu a presença da Mariana como um sussurro no vento. Não triste, não ausente, apenas silenciosamente orgulhosa. Fizeste bem. Quase a conseguia ouvir gesticular. Fizeram todos tão bem. E pela primeira vez desde aquela terrível terça-feira, 4 anos antes, quando o seu coração parou de bater, Rui permitiu-se acreditar que era verdade. Se esta história tocou o seu coração como tocou o meu, se o lembrou de que as segundas oportunidades existem, que estar partido não significa estar irreparável, que por vezes tudo o que alguém precisa é de ser visto, por favor, não deixe que termine aqui. Deixe que o lembre que a bondade ainda importa, que a compaixão ainda muda vidas e que a esperança nunca é desperdiçada. Subscreva e faça parte da nossa família Soul Lift Stories, onde cada história leva o espírito e nos lembra que a luz encontra sempre o caminho de volta. E se este momento o comoveu, partilhe-o, porque por vezes partilhar esperança é a coisa mais bondosa que podemos fazer.